Olá, eu sou a Rê Fernandes e vim aqui falar com vocês sobre um assunto que tem incomodado muita gente, que é a preocupação. A preocupação tem tirado o sono de muitas pessoas. E as pessoas sempre vêm falar comigo assim: eu não consegui dormir, eu fiquei pensando nos meus problemas a noite inteira e tive dificuldades, fiquei ansioso. Ou acordei ansioso, um sentimento ruim. E isso, eu fiquei pensando, por que as pessoas desenvolvem isso, não é? Eu, de alguma forma, já consegui superar com alguns truques que consegui aprender até hoje. E acho que é isso que a gente pode tentar fazer aqui, é tentar repassar para vocês esses truques de como que a gente consegue superar esse momento de preocupação. Porque o que a preocupação é, não é? A preocupação, quando você fica pensando no que de pior pode acontecer com você, e se você não tomar certas atitudes, alguma coisa muito ruim vai acontecer. Ou coisas que não dependem de você e você ainda não tem a resposta, você fica preocupado. A preocupação, na verdade, é uma ansiedade negativa. Porque a gente fala muito em ansiedade, pensa que ela pode ser negativa sempre, mas não, pode ser aquela ansiedade positiva, não é? Quando você vai ganhar uma promoção, você vai ganhar um presente, você tem aquela perspectiva de que pode ganhar alguma coisa, você fica ansioso positivamente. Mas a ansiedade negativa, ela está associada a um medo de que alguma coisa não aconteça. Até mesmo a positiva. Por exemplo, você vai ganhar uma promoção, você fica ansioso para que aquele dia chegue logo. Porque você, no fundo, se você está ansioso, é porque você tem uma leve preocupação de que a promoção não saia, de que aquilo não aconteça. Agora, a negativa é ainda pior, porque você fica imaginando o pior cenário. Então, você fica ansioso com relação a eu não vou ter dinheiro para pagar o aluguel. O que eu vou fazer que eu não vou ter dinheiro? Eu não vou ter dinheiro, não vou ter dinheiro, não vou ter dinheiro. Então, o seu pensamento fica fixo numa coisa muito negativa. E uma coisa que eu aprendi foi o seguinte: o quanto mais você pensa negativo, mais você atrai as coisas negativas. Mas como lidar, como controlar com a mente? É muito difícil, não é? A gente controlar a mente, os pensamentos vêm, é o que as pessoas me dizem. Mas Rê, o pensamento só vem na minha cabeça, eu não tenho controle sobre ele, eu queria ter, mas eu não tenho. Mas olha, faz o seguinte, faz 3 perguntinhas para você mesmo. O que de pior pode acontecer se o que você teme realmente acontecer? Aí tá, não vou ter dinheiro. Não vou ter dinheiro, não vou conseguir pagar o aluguel. Se eu não conseguir pagar o aluguel, eu vou ser despejado. Caraca, eu vou ser despejado, isso é horrível, não é? Ok, você pensou no pior, no que de pior pode acontecer. Passo 2. Depois do passo 1, pensou no que é pior que pode acontecer, vamos ao passo 2. O passo 2 é o seguinte: aceite a pior situação. Se eu não tiver dinheiro, o pior que pode me acontecer é ser despejado. Se eu for despejado, ainda assim, o que pior pode acontecer se eu for despejado? Se eu for despejado, eu posso ter que morar na casa de amigos, de familiares, até conseguir um trabalho que me remunere a ponto de eu conseguir pagar o aluguel, ou familiares, ou amigos, ou se ninguém puder me aceitar de volta, eu vou ter que dormir na rua. Esse é o pior cenário. Então, o que você vai fazer? Você vai aceitar dentro de você o pior cenário. Tá, o que de pior pode acontecer é eu dormir na rua. Tá bom. Então aí você para e pensa, ok, vou dormir na rua. Eu não quero ser um mendigo, é claro que não, ninguém quer. Mas já parou pra pensar e você já buscou algumas biografias de pessoas que hoje são milionárias e são famosos, que já dormiram na rua? O Jim Carrey, eu não sei se vocês sabem, mas ele já teve que dormir no próprio carro, enquanto ele não tinha dinheiro para poder conseguir alavancar sua carreira, conseguir se estabelecer. E até uma justificativa do que ele conta de quando que ele começou a ter bom humor. Foi quando ele teve tanta dificuldade, ele teve que lidar com aquela situação de uma maneira que ele pôde aproveitar, tirar o melhor dela. O Walt Disney é outro exemplo.
é um cara de sucesso total, ele é admirado no mundo inteiro. E ele precisou dormir na casa de parentes. Por quê? Porque ele não tinha dinheiro para poder pagar as contas do aluguel, as dívidas dele. Então ele não tinha como. E o milionário que eu vi recentemente, daquele filme Em Busca da Felicidade, que o Will Smith contracena com o filho, ele precisou morar na rua com o filho. Ele dormia no escritório, ele trabalhava no escritório dele durante o dia inteiro e à noite ele dormia. Então é assim, pessoas de muito sucesso conseguiram enfrentar o que você tem de maior medo. Se elas conseguiram, você também pode. Eu também posso. Então o segundo pensamento é: aceite o pior pode acontecer com você. Aceite dentro de você. Ok, se eu não conseguir pagar o aluguel, eu vou ser despejado. Se eu for despejado, eu durmo na rua. E tudo bem, muitas pessoas já dormiram, já conseguiram sair disso. É muito ruim? É muito ruim, mas é possível, não é impossível. As pessoas conseguem. Conseguem chegar muito longe depois disso. Ok. Terceiro passo. Não quero que o segundo aconteça. Se eu não quero que o segundo aconteça, o que eu tenho que fazer hoje para evitar que o segundo aconteça? Então você para e pensa. Tá, se eu for despejada, eu durmo na rua, falo com os meus amigos, durmo um dia na casa de cada um, ok. Não quero que isso aconteça. O que eu vou fazer? Cara, vou procurar um trabalho extra, vou... O que eu sei que eu posso ensinar? Por que eu não... Eu posso ensinar alguma coisa a alguém. Eu sei inglês, por que eu não ensino inglês a alguém? Eu sei programas de computador, eu posso ensinar as pessoas. E eu posso pedir um dinheiro em contrapartida dessas aulas. Ou eu posso vender alguma coisa. O que eu tenho que eu não use e que eu possa vender? Então, o que você faz? Você começa a colocar a sua mente para trabalhar, porque uma vez você aceitou a pior das situações, um alívio tão grande vem para você, porque você assim, pronto, agora eu não preciso mais me preocupar. Não preciso. Eu só preciso agora encontrar uma solução para não chegar no pior. Quanta gente já não chegou no fundo do poço, e o fundo do poço foi a base mais sólida para elas subirem. Então, se você chegar no fundo do poço, isso não é negativo. Isso pode ser uma alavanca para você chegar mais longe. Mas antes de você chegar no fundo do poço, você tem que dar o seu melhor. E aí é outra perguntinha que você tem que se fazer quando você está preocupado. Você está dando o seu melhor? Se você estiver dando o seu melhor, o que mais você pode fazer? Se você não pode fazer mais nada, você já está dando o seu melhor, confia. Confia que vai acontecer o melhor para você. Mesmo que o melhor para você venha com um aspecto um pouco deturpado, parecendo que seja uma coisa negativa. E não vai ser positivo. No final sempre é. Outra coisa também ajuda, além dessas três perguntinhas que é, vamos recapitular. O que de pior pode acontecer, aceitar o pior e o que você pode fazer para evitar o pior. Depois dessas três coisinhas, o que você pode fazer é pensar sempre em pessoas que já passaram por essa situação ou uma situação similar, não é? E que conseguiram vencer. Pega exemplos de pessoas que conseguiram vencer. E uma das melhores pessoas que você pode pegar como exemplo é você mesmo. Já parou para pensar em quanta dificuldade você já enfrentou, os seus pais já enfrentaram, os seus tios, primos, irmãos? Quanta dificuldade a gente já teve que enfrentar? E naquele momento eram situações de preocupação tão grandes, que tiravam o nosso sono. Mas em algum momento aquilo se resolveu. Se resolveu e já não tira mais. E você já nem pensa mais naquilo, já virou passado. Então é assim. Pare e pensa em todas as situações que você já passou, ou que pessoas próximas já passaram, ou pessoas que você admira e que têm muito sucesso já passaram. E elas conseguiram. Isso porque na vida tudo é possível. E você não precisa se preocupar. Você só confia. Quando aqui em Portugal, eu cheguei e fui trabalhar no escritório no Porto. O escritório no Porto é um escritório de arquitetura. Era um escritório muito bom, eu já falei um pouco deles em outro vídeo. Mas eu alimentava um sonho muito grande de trabalhar no escritório em Lisboa, que é um escritório de arquitetura muito bom, é o maior de Portugal.
Então eu alimentava esse desejo muito forte de trabalhar lá. Mas aí a vida, ela foi um pouco irônica comigo, porque no momento que eu fui trabalhar em Lisboa, as coisas para o Anthony começaram a melhorar muito no Porto. Mas muito. A ponto de que melhorou tanto para ele que o que era bom para mim em Lisboa não compensava para gente morar em Lisboa, compensava a gente morar no Porto. Então o que eu pensei? Eu vou falar com o escritório que eu trabalhava no Porto. Bom, vamos lá. Vou lá pedir para voltar para o escritório. E dentro de mim existia um medo. Existiam dois medos. O medo de voltar a trabalhar lá e não ser exatamente como eu esperava, no sentido de eu estar voltando e será que aquelas emoções negativas que eu tive no início, será que elas iam voltar? E a outra situação era, será que ele vai me aceitar? Porque eu preciso do trabalho. Se ele não aceitar, o que eu vou fazer? Então eu fui com a cabeça seguinte: o que for melhor para mim vai acontecer. Eu vou lá, eu vou ser humilde e vou pedir um trabalho de volta. E o melhor vai acontecer para mim. Mesmo que seja um sim e mesmo que seja um não. Se for um sim, ótimo. Eu tenho um trabalho no Porto, eu já posso me desligar do meu trabalho em Lisboa e tá tudo resolvido. Não tenho que me preocupar. Se for um não que eu tiver, é porque certamente a vida está me guardando algo melhor. Ok, fui fazendo essa mentalização. O que de melhor vai acontecer comigo vai ser a resposta. Seja o que for. Se for um sim ou se for um não. Não ficarei chateada com o não, porque o não vai ser benéfico. Porque quando uma porta se fecha, outra logo se abre. Fui com isso na cabeça. Ele não me aceitou. Só falou assim, eu fico com o seu contato, tenho o seu contato, eu te dou uma carta de recomendação e depois a gente se fala. Se tiver a vaga, a gente se fala. Mas eu saí de lá com um não. Eu saí de lá com um não. Fiquei um pouco assim, digerindo a situação na minha cabeça, mas lembrei, Rejane, você pediu que o melhor fosse para você e que a melhor resposta você receberia. Foi um não. Confia nisso. Porque o melhor você fez. Você veio aqui, você veio com humildade, você deu o seu melhor. Se você deu o seu melhor e você recebeu um não, então o não é a melhor resposta. Confiei nisso. E ok, vamos lá. E aí o tempo se passou, e aí lá no meu escritório de Lisboa, eu pedi para sair. Sem ter nada no lugar. Porque eu tinha necessidade de vir para o Porto. E isso tinha que ser feito logo, eu tinha que encarar essa situação. E é outra dica que eu dou também, que é a seguinte: se você está preocupado com alguma coisa, não adia. Encara os fatos. Encara logo. O quanto antes você encarar, mais rápido você vai ter a solução. Confia. E aí depois um amigo, dentro do trabalho, veio me falar o seguinte: Rejane, você já pensou se você não pode trabalhar de casa? Tem algumas pessoas aqui no escritório que trabalham. Fala com eles, quem sabe? O não você já tem. Outra coisa para você encarar as situações que você tem medo. O medo gera ansiedade, que gera preocupação. E para você encarar, então, você tem que eliminar logo do início. O que de pior pode acontecer? O não você já tem. Então fui lá. E aí um dia, no dia que eu tava saindo, no último dia, que eu tava me despedindo das pessoas já, eu não volto mais, eu fui falar com o Miguel, me despedir dele. E aí nessa última conversa, ele falou comigo, e eu falei também, sobre trabalhar em casa. Olha, o não que eu tive no escritório do Porto foi a melhor coisa que me aconteceu profissionalmente. E assim eu pude, e assim eu consegui, era uma coisa que eu nem imaginava. Porque assim a vida é. A vida ela faz isso com a gente, ela coloca na nossa frente situações que a gente nem imagina. E coisas que a gente precisa lidar e surpresas. A vida é feita dessas surpresas. Outra situação também foi um apartamento.
A gente precisava entregar um apartamento aqui. No início ficou um pouco se lamentando, porque, por que a gente não conversou antes com o senhorio? O senhorio é o dono, né? Por que a gente não conversou antes? A gente precisava ter conversado, porque se tivesse conversado, a gente teria renegociado o contrato e poderia continuar. Só que era um apartamento velho, sabe? Não era um apartamento bonito, a gente não gostava do apartamento. Era um apartamento que, assim, o primeiro que a gente achou quando a gente chegou e não era o ideal. Só que o medo de ficar na rua era muito maior. Então a gente se lamentava tanto por um apartamento que a gente nem gostava. Porque a gente fica apegado e a gente fica acomodado ao que a gente já tem, porque a gente tem medo da mudança. A preocupação é um medo da mudança também. Então, o que a gente fez? A gente deixou a preocupação de lado, a lamentação, abençoou a situação no sentido, o melhor vai acontecer. E aí, andando pelas ruas, já assim, no mês que a gente tinha que entregar o apartamento, a gente viu uma placa anunciando. E a gente ligou, estava vago, estava muito difícil de conseguir, mas estava vago. E a gente conseguiu. E é o apartamento que a gente ama hoje. E é sempre assim. E se você estiver fazendo o seu melhor, o melhor vai te acontecer. Sempre. Mesmo que seja um não. Um não pode ser positivo. Na verdade, ele é. Você só não enxerga agora, mas ele vai ser. Então, abençoa a situação. Porque ela nos obriga a mudar. Ela nos obriga a nos mexer. Às vezes a gente está numa situação, às vezes a gente está num emprego, um emprego ruim, que a gente está só se lamentando, a gente nem gosta dele. E quando a gente é demitido, a gente fica tão preocupado, mas no fundo você nem gostava. E isso pode ser uma abertura, pode ser um caminho para você ter um negócio próprio, para você ter mais independência, para você ter mais autonomia. Mas a dica que eu dou é essa, a dica para tentar dormir. A dica para tentar dormir é assim: você começa a pensar nos seus problemas, não é? E aí você vai perceber que você está pensando em problema. Aí no momento que você percebeu que você está pensando em problema, você vai dizer assim: ops, peraí, não vou pensar nisso. Porque aqui, deitado na cama, eu não vou conseguir resolver nada. Não gaste energia tentando resolver alguma coisa deitado. O meu pai tem até um ditado muito bom: capinar sentado. Capinar sentado, você não tira o capim, não é? Você está só sentado e está mastigando preocupação, como se você pudesse resolver alguma coisa enquanto você está deitado. Você não pode resolver nada naquele momento. Se você está fazendo o máximo que você puder, isso já é o suficiente. Enquanto você estiver dormindo, o que mais você pode fazer quando você estiver dormindo? Dormir. É só o que você pode fazer no momento, é dormir. Se é só o que você pode fazer naquele momento, então você não se preocupa, não pensa. Não pensa em problema. Diz para você mesmo: não vou pensar nisso, porque se eu pensar nisso, vai tirar meu sono. E tirar meu sono, eu vou estar menos disposto amanhã para encontrar a solução. Porque a solução vem quando a sua cabeça se acalma. A solução vem quando você se alivia. Eu tive um momento aqui de muita preocupação. Eu estava conseguindo manter-me relaxada e tranquila. Mas aí os fatos começaram a ser tão volumosos, os problemas, que aí a preocupação começou a querer bater. Aí eu fui abrir um livrinho na cabeceira que eu tenho. É bom sempre ter um livrinho de cabeceira com uma boa mensagem. Isso é outra coisa ótima, porque vem a mensagem que você precisa ler. E a mensagem que eu li foi a seguinte: todos os obstáculos que encontramos na vida são testes para a nossa paciência, para a nossa constância e para a nossa fé. Então, é isso que a gente precisa. A gente precisa ter paciência, tranquilidade e fé, que é a constância, né? Então, outra dica que eu dou é essa. No momento que você estiver muito preocupado e você falar para você mesmo: mas eu não tenho outra saída, eu tô muito preocupado, não tenho, o pensamento vem, eu tô ansioso. Você tá fazendo o máximo que você pode? Se você está fazendo o máximo que você pode, para de se perturbar, para de se pressionar, porque a pressão que você faz em você mesmo, ela te atrapalha. Porque a preocupação, ela te faz perder o foco, ela te faz ficar
embaralhado com tanto pensamento. E no momento que você fica tão embaralhado com tanto pensamento, você não consegue enxergar a saída. Então, é assim, paciência, fé e tranquilidade. Quando você tiver tranquilidade, quando você confiar que você fez tudo e confiar que o melhor vai vir para você, tudo vai se resolver. E você se espera, faz. Não é uma espera vazia, é uma espera com ação. Você vai agir, vai se colocar em movimento e vai resolver. E vai sair, vai solucionar. Já viram a autora do Harry Potter? Ela conta que quando ela começou a escrever o Harry Potter, ela estava na pior das situações. Ela estava no fundo do poço. E foi dela que eu vi que o fundo do poço é a base mais sólida para você se reerguer. E foi quando ela sentava numa biblioteca e começava a escrever história, porque ela estava sem trabalho, ela estava sem dinheiro, ela estava sem nada. E foi quando a única coisa que ela tinha era lápis, papel e uma ideia. E ela conseguiu disso extrair uma fortuna. Uma fortuna. Porque é isso que a vida faz com a gente. Ela coloca o obstáculo para que a gente possa superá-lo, para que a gente possa chegar mais alto, para que a gente possa se alavancar. O obstáculo é uma alavanca para a gente chegar mais longe. Se não fosse obstáculo, estaríamos acomodados e não seríamos nada, não seríamos ninguém. A gente não ia sair da onde a gente está. Então, abençoa o obstáculo que você tem na sua vida. Já viu aquela historinha do cachorro? Um cara chega para poder, numa venda, e para pedir uma informação. E tem lá o vendedor com um cachorrinho do lado. E o cachorrinho tá ganindo, assim, sabe? Quando o cachorrinho fica, parece chorando, assim. E aí o cara chega e pergunta pro vendedor: olha, eu acho que o seu cachorro não tá bem. Não vai fazer nada para que ele melhore, porque ele tá sentindo dor, ele parece estar sentindo dor. E aí o vendedor chega e diz o seguinte: ele tá sentindo dor, sim, mas é porque ele tá sentado num prego. Ué, ele tá sentado no prego. Você sabe que ele tá sentado no prego e mesmo assim você o deixa sentado no prego? Ele é assim. Ele tá sentado no prego porque o prego não o dói suficiente para que ele levante. A partir do momento que a dor que o prego estiver causando nele for maior e for insuportável, vai fazer com que ele levante e vai fazer com que ele se mexa. Então é assim, se a gente está preocupado com uma situação, é porque certamente estamos passando por algum problema. Vamos dar o máximo de nós. Se a gente der o máximo de nós, a gente pode confiar que o melhor vai acontecer. Agora, se você estiver passando por um problema e você não der o seu máximo, você somente vai estar sentado em cima do prego. E se você estiver sentado em cima do prego, vai chegar um momento que ele vai doer tanto, 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 que você vai ser obrigado a se levantar. Que vai fazer uma ferida tão grave em você que pode acontecer uma coisa muito pior. Então, outra dica é: não deixe que o prego doa tanto. Se você está preocupado, o quanto antes você resolver tomar uma ação e tomar uma atitude para sair disso, é melhor. Então, faz isso. Tá doendo? Tá doendo e dói em todo mundo. Dói, não tem jeito, todos doem. É como se fosse um empurrãozinho que a vida dá na gente para que a gente se mexa. É o preguinho que a vida coloca lá para que o cachorro levante. Enquanto ele não se levantar, vai continuar doendo. Então é assim, dê o melhor de si. Se você não estiver dando o melhor de si, as coisas não vão andar. Então, tenha paciência, mas com ação. E essas são as dicas que a gente veio aqui passar para vocês. Recapitulando, o que de pior pode acontecer contigo? Aceite o pior. A partir do momento que você aceita o pior, um alívio vem. E no momento que o alívio vem, as ideias para a ação vêm junto. Então pense em pessoas que já superaram o problema, igual o que você está passando. Tem muitas histórias de pessoas famosas e milionárias que passaram por coisas piores do que você imagina que possa acontecer contigo. Você ainda nem está passando.
Para de antecipar os problemas e pensa no que você pode fazer hoje. O que você pode fazer hoje para levantar desse prego? E a partir do momento que você fizer e você der o seu máximo, confia. Fé inabalável. Confia que vai resolver. Tudo que você quiser vai alcançar. Tenha paciência. E muitas vezes a gente quer o que não é o melhor pra gente. Era como eu no trabalho. Eu queria uma vaga no escritório do Porto, de novo, a minha vaga que eu tinha, mas não era o melhor pra mim. Ainda bem que eu não insisti nisso. Ainda bem que eu aceitei o não, porque ao aceitar o não, o melhor veio pra mim. Quando uma porta se fecha, outra logo se abre. Então é isso. Espero poder ter colaborado um pouquinho. Espero que você consiga fazer esse exercício contra a preocupação. E, nossa, a preocupação tem muito recurso pra gente fugir dela. E a gente vai falar mais em outros vídeos. Mas depende de você, depende de mim, depende de você. Depende da gente estar atento às nossas situações e é o que a gente pode fazer por elas. E é isso. Confio em você, confio que você vai conseguir, confio que você vai colocar em prática e vai aceitar isso. E vai aceitar que as coisas vão mudar e vai dar o melhor de si. Ó, um beijo e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.